O tema da nossa mensagem dessa manhã, continuando a exposição em 1 Coríntios, é adornando uma criação decaída. Adornando uma criação decaída. E o texto é 1 Coríntios capítulo 5. Eu peço que você acompanhe a leitura. 1 Coríntios capítulo 5. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus os julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Essa é a palavra do Senhor. Se você abrir o capítulo 18 do livro de Atos, você vai encontrar o momento em que Paulo chega em Corinto depois de passar por Atenas. Ele começa a pregar numa sinagoga. E você sabe, a sinagoga é o lugar onde os judeus estão reunidos. As pessoas ali conhecem tudo que tem no Antigo Testamento. Têm estudado aquilo já durante séculos. A sinagoga surgiu no período do cativeiro babilônico. O templo tinha sido destruído, os judeus não iam construir nenhum templo em outro lugar. O templo, você vai lembrar, é elemento de culto na Antiga Aliança, e o único que existe, o único lugar de adoração autorizado por Deus era o templo de Jerusalém, que foi destruído pelo próprio Deus através das mãos dos caldeus. Então eles começaram a sinagoga, que não era um templo, mas que mantinha o estudo da lei, que mantinha o estudo dos profetas e dos salmos, que mantinha a fé judaica. Quando o tempo passou em que os judeus começaram a retornar para a sua terra, cerca de 70 anos depois de terem sido levados para lá, muitos judeus não retornaram. E a prática da sinagoga se espalhou por muitos lugares. Deus usa, no Novo Testamento, as sinagogas como ponto de contato, já preparado ali para a chegada do Evangelho. Tanto os judeus que frequentavam as sinagogas por todo o império, como os gentios, aqueles que Lucas em Atos chama de tementes a Deus, um termo técnico para se referir a quem não era judeu, mas que tinha sido atraído para a moral, para os valores morais da lei, dos salmos e dos profetas. Eles não gostavam nada de saber da circuncisão, para eles era uma mutilação do corpo, eles não entendiam. Eles não gostavam da dieta judaica, não poder comer diversas coisas. Eles também não gostavam muito de observar todas as festas judaicas, o calendário judeu. Mas eles eram atraídos por tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Textos como o que nós lemos no início do culto, em Isaías. Textos que apontavam para uma era em que, por causa da obra de alguém enviado pelo próprio Deus, a paz se estabeleceria. Eles podiam não entender muito bem essas coisas, mas eles queriam essas coisas.
porque os deuses que serviam e a filosofia que eles abraçavam não lhes satisfazia o coração. Como nada pode satisfazer o coração. Já é famoso hoje, até batido, repetir os versos de Agostinho nas Confissões, onde ele diz que o nosso coração tem ali um espaço que é exatamente do tamanho de Deus e que nada, exceto Deus, pode preenchê-lo. Então, quando Paulo chega àquela sinagoga, ele começa a pregar o Evangelho. E uns poucos judeus, inclusive um dos chefes da sinagoga, crê no Evangelho. Só que os judeus resistem, em maioria. Aquela coisa de invejarem. Por quê? Porque quando Paulo chega pregando o Evangelho, aquilo que eu acabei de dizer acontecia. Muitos não-judeus eram logo atraídos para aquilo. E quando eles sabiam que não era necessário guardar aquele calendário, não era necessário guardar aquela dieta, não era necessária a circuncisão, eles diziam uns para os outros, eu imagino, era isso aí que a gente estava querendo. Não por causa de não precisar fazer essas coisas, mas porque a mensagem pregada em torno de Jesus Cristo responde tudo que havia dentro de nós. Toda angústia é resolvida. Aquilo que os outros deuses não resolveram, aquilo que as nossas religiões locais não resolveram, aquilo que a filosofia não resolveu, o Evangelho resolvia, trazendo paz ao coração humano. Porque a principal paz que o ser humano precisa é paz com o seu Criador, é paz com Deus. E isso só pode ser dado pelo próprio Deus através do Evangelho da graça em Cristo Jesus. Então a inveja crescia e eles expulsavam Paulo. Mas um dos convertidos era um sujeito que morava exatamente do lado da sinagoga. Então Paulo não estava fazendo provocação, não. É porque ali se abriu o lugar para pregar o Evangelho e ele foi para ali. Paulo, então, continuou pregando em Corinto por 1 ano e meio. Você imagina você ter Paulo, o apóstolo Paulo, pregando para você durante 1 ano e meio. Maravilha, né? A gente pudesse convidar, falar no nosso retiro, só 4 dias, a gente já ia ficar muito satisfeito. Agora 1 ano e meio. Paulo pregava em cada casa, como ele fez em Éfeso, ele fazia ali. Por favor, quando fala que Paulo ia de casa em casa, irmão, não é visita pastoral, não. Esquece isso não existe na Bíblia, tá? Se você quiser me chamar para tomar um café, me chama. Todo mundo aqui que disse, pastor, estou com um problema, eu fui, sempre que foi possível. Mas não pensa que eu tenho que ficar na sua casa lá para saber se está tudo bem o tempo todo, não. As casas, no tempo de Paulo, as casas numa cidade greco-romana, elas podiam ter 300 pessoas, se fosse alguém rico. Era comum ter casas de 20 pessoas, porque você tem o pai, que é o patrono, a mãe, patronesse, você tem os filhos, e essa é a família núcleo, mas em torno deles, vivendo na mesma casa, você tem os escravos e alguns agregados. Fora isso, era considerado da casa os apoiadores políticos do patrono, do pai, e aqueles que dependiam financeira e comercialmente dele. Então, o que acontecia toda manhã, numa cidade greco-romana, depois que a família servida pelos escravos ali tomava o seu desejum, havia uma parte na casa, ela já era feita para isso, em que uma mesa era colocada, uma cadeira era colocada, e então já tinha uma fila do lado de fora de todos aqueles que dependiam do apoio político ou financeiro do patrono e daquela família, e eles eram considerados da casa. Eles faziam uma fila e eles vinham cumprimentar. Você se lembra do início do Poderoso Chefão? Lembra? Se você não assistiu esse filme, você vai ficar devendo alguma coisa aí na sua fé reformada. Dom Corleone está ali. E tem lá um sujeito pedindo a ele ajuda, né? E ele, o Marlon Brando, excelente naquele papel, né? Daquele jeitinho dele, dizendo, você já não me chama mais de padrinho, você já não vem mais aqui, já não beija mais a minha mão, né? Mas aí ele diz, eu vou acabar resolvendo. O outro lá se arrepende e tal, faz todo aquele ritual, toda aquela demonstração de que eu dependo de você. E eu estou pronto para ser leal a você, mas me ajuda aí porque eu estou precisando. Então, algo parecido, algo semelhante acontecia quase toda manhã numa cidade greco-romana dentro de uma casa. Eram essas as casas. Paulo pregava nessas casas também. E a igreja se reunia também. Isso é dito quando Paulo fala da ceia. E Paulo pregava durante 1 ano e meio. Agora imagina, Paulo está fora da cidade, fora de Corinto, e ele tem que lidar com essas notícias que ele recebeu através da família de Cloe, através de carta que eles levaram também. Está lá no começo, nós já vimos.
E ele tem que lidar com essas situações. Então vamos começar aqui. A primeira parte do nosso texto apresenta dois problemas. O problema da imoralidade e o problema da indiferença. A imoralidade por parte de um membro da igreja e a indiferença por parte da liderança da igreja. Versos 1 e 2. Ouve-se por aí, é o seguinte, estão falando em todo lugar. Se alguém andar por Corinto, vão comentar isso. Vão dizer, sabe aquela igreja? Sabe a igreja que tem aqui? Está acontecendo isso assim, assim lá. Tinha extrapolado os muros da igreja, tinha ido para fora, mas não como mensagem do evangelho, e sim como um mau testemunho. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios, entre os não-judeus, entre os gregos, como eles eram chamados geralmente, todos os que não eram judeus. Agora, a cidade de Corinto não era conhecida pela sua moral elevada, era justamente o contrário. Se na maioria das cidades do Império Romano você chegasse para uma moça, para uma mulher e dissesse assim, você é uma coríntia, você está dizendo que a moral sexual dela é baixíssima. Você está comparando a uma prostituta, era um xingamento. Eles usaram como xingamento uma palavra derivada do nome da cidade, sua Coríntia. Não tem nada a ver com o time não, tá? Até porque aí seria corintiana, né? Eu me lembro de uma vez estar numa conferência, um amigo meu, muito querido, São Paulino, fervoroso, estava interpretando um pregador de fora, e quando ele falou dos coríntios, os corintianos. Muita provocação, né? E no meio de uma mensagem eu falei, cara, que brincadeira é essa? Mas era um modo de você falar. Corintianizar, o verbo que também surgiu, significa você abaixar a moral, significa você fazer alguma coisa sexualmente contestável. Essa era a cidade de Corinto. Agora, entre os próprios moradores de Corinto, estava um escândalo. E onde é que estava esse escândalo? Na própria igreja. Eles tinham orgias sexuais, eles tinham prostitutas rituais nos templos, eles tinham tudo isso. Eles tinham homossexualismo, que não era nada com o que é parecido aí, geralmente era uma fase na vida lá dos homens, principalmente. E depois esquecia aquilo. Parecia uma espécie de iniciação para alguns. Mas o fato é que isso que estava acontecendo aqui deixava a própria comunidade fora da igreja espantada com isso. É o seguinte, eles estavam dizendo assim, como é que pode? Como é que pode alguém fazer isso? Eles não estavam dizendo como é que pode um crente fazer isso. Eles estavam dizendo como é que pode alguém fazer um negócio desse. Você entende o impacto disso sobre Paulo? Quando sabe que a igreja está passando por isso? Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, a madrasta, não nos é dito como isso aconteceu. O pai tinha uma segunda esposa e morreu e ela ficou viúva. O pai separou-se dessa segunda esposa, dessa madrasta, e o filho foi lá e casou com ela. Ou ele simplesmente a seduziu. O problema é que mesmo fora da cidade, naquela cidade, com aquele status moral, isso aqui era inadmissível. Então esse é o primeiro problema. Uma imoralidade gritante no seio da igreja. Mas não pense que Paulo é moralista, ele não está fazendo isso aqui. Vai ficar claro adiante que isso aqui está não em choque com a cultura local, mas em choque com a santidade de Cristo. É a honra de Cristo que está em jogo aqui. E a vida do cristão, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O segundo problema é a indiferença. Verso 2, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Já ficou claro para você que a base desse negócio aí é o orgulho. Uma igreja orgulhosa, uma igreja vaidosa. Talvez eles estivessem orgulhosos de dizer, olha, nós já alcançamos um grau de espiritualidade, nós estamos livres da lei, nós não precisamos ficar presos a esse tipo de coisa. Se esse irmão acha que ele pode fazer isso, ele pode ser crente, tudo bem.
Mas Paulo diz, vocês andam cheios de orgulho, vocês deveriam estar lamentando isso, vocês não lamentam, nem lamentar, nem dizer, gente, isso não pode. A gente não deve pensar, por um lado, que toda a igreja estava macomunada nesse negócio, mas uma parte considerável, principalmente a liderança estava, mas o pior, a igreja não fazia nada. Não havia lamento, não havia esboço nenhum de contrariedade. Não havia membros da igreja dizendo, olha, não dá para fazer isso, sou presbítero, não dá, temos que acabar com isso, não pode continuar, isso vai contra o evangelho, isso vai contra a honra de Cristo, vai contra a santidade de Deus. Aparentemente, se alguém reclamava, fazia o que muito crente faz hoje, aquela coisa perniciosa e diabólica de ir para os cantos, de falar aqui no cantinho só. Olha, eu vou falar com você aqui, estou preocupado com o irmão, porque não foi falar com o irmão, porque não foi confrontar. Então talvez estivessem fazendo isso. E o orgulho é a base. Nós vamos ver mais adiante que havia um grupo da igreja que se tratava, que se dizia, que se apresentava como espirituais. Eles eram espirituais. Tinha uma espiritualidade elevada. Nós vamos ver que havia mulheres lá que diziam, nós não precisamos nos comportar dentro dos padrões apropriados de relacionamento homens e mulheres. Nós podemos fazer outras coisas. Essa espiritualidade falsa, mentirosa, superficial, aparente, porém inexistente, era movida pelo orgulho. E tirava da igreja a própria capacidade de reagir. A igreja estava indiferente. Essa é a primeira parte, imoralidade no seio da igreja e indiferença por parte da igreja. Na segunda parte, duas soluções são apresentadas. Uma é a ação da igreja e outra é o louvor da igreja. Vamos ver cada uma delas. Versículo 3, a ação da igreja com relação à imoralidade. Paulo diz, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei. Já julgou e já sentenciou. Igreja julga, igreja sentencia, meu irmão. Nós fomos ordenados por Cristo a fazer isso. Leia Mateus 18 que você vai ver lá. Aquele lá é o modus operandi mais comum. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais um ou dois para que por duas ou três testemunhas ele seja confrontado. Se ele não fizer isso, você leva à igreja. Se ele se arrepender, tudo bem. Se ele não se arrepender, então você considera ele como gentio publicano. Havendo ofensa, é assim que a gente faz. A igreja julga. Ela condena. Agora, uma coisa interessante aqui, é que havia uma inversão do que acontece hoje. Uma inversão em Corinto. Porque lá, o pessoal de fora da igreja estava dizendo assim, gente, que coisa louca, que absurdo isso acontecer lá, não é? E hoje o que acontece é que as pessoas de fora, elas querem dizer o que nós temos que fazer aqui. Muita gente está querendo que a igreja, mesmo a igreja católica, ou as igrejas protestantes, abracem pautas progressistas. Vocês têm que aceitar o homossexual na igreja. Você tem que aceitar pessoas não casadas na igreja. Vocês têm que aceitar que jovens façam sexo antes do casamento na igreja. Qual é o problema? E aí vem toda aquela enxurrada de pseudo-argumentos. Se houver amor, é verdade. Se houver amor sincero, então a coisa pode ser. Por que não? Deus é amor. Da mesma forma, você tem que aceitar que a pessoa se divorcie assim, sem mais nem menos. O amor acabou o casamento. E por que vocês não aceitam? Nenhum deles pensa assim, gente, eu vou formar a minha igreja. Com o meu nome, com as minhas doutrinas. Não, eles vêm para a igreja de Cristo, e dentro da igreja de Cristo, eles querem dizer o que a igreja de Cristo tem que fazer. Enquanto em Corinto o pessoal estava ficando desesperado por ver isso acontecer dentro da igreja, hoje nós temos vozes fora da igreja, e às vezes encontrando eco dentro da igreja, de pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra, mas dizem, vocês têm que aceitar isso aí. Por que vocês não podem ter isso aí? E aí você é acusado de moralista, e aí você é acusado de retrógrado. A igreja julga, a igreja sentencia. É o que Paulo está fazendo aqui. Ele vai chamar a igreja para fazer isso junto com ele. Porque nós fomos ordenados pelo Senhor Jesus a fazer isso. Aliás, o Novo Testamento tem vários versos dizendo julgue, critique, analise com critério essa ou aquela situação.
Não adianta citar Mateus 7 e dizer, não julgueis para que não sejais julgados, e aí você tira do contexto e joga isso para lá e para cá para se defender, para ninguém falar nada. Texto fora de contexto é pretexto. Toda vez que você vê alguém sacando um versículo e querendo atirar ele para lá ou para cá sem o contexto dele, você sabe que aquilo é um pretexto para que a pessoa possa fazer o que ela quiser ou defender a ideia que ela quiser sem ter que prestar contas a Cristo, que é o Senhor da igreja e o dono do seu evangelho. Então era isso que estava acontecendo dentro da igreja e é isso que acontece hoje. Não nos assustemos com isso, irmão, nós vamos manter os padrões lá em cima. Por que falamos às vezes que o evangelismo é uma das áreas por onde mais entra heresia na igreja? Porque no afã, no desejo de conquistar almas para Cristo, a gente acaba conquistando almas só para a igreja local. Elas não vão para o céu, elas vão ficar naquela igreja ali. E para fazer isso que a gente faz, a gente diminui os padrões, a gente abaixa a cerca, a gente abaixa os padrões. Gente, quem hoje em dia realmente tem um casamento que é casamento de verdade? Então, só porque esse casal não é casado, só porque esse casal não quer se casar, só porque esse aí é um divorciado que resolveu que não ama mais, ama a vizinha agora. Mas eles querem se tornar membro da igreja nessa condição, sem manifestar nenhum arrependimento. O que tem? E muita gente querendo refletir o eco, né? Repetir a mesma coisa. Não se assuste. Sempre aconteceu na história da igreja, já está acontecendo lá em Corinto. Mas enquanto o Senhor nos der graça, note, eu não falei enquanto eu for pastor, meu irmão, porque não é o pastor que sustenta a doutrina da igreja. Nós somos guardiões da doutrina, todos nós. Todos nós. Enquanto o Senhor nos der graça, nós vamos manter os padrões de Cristo. Você entra para a igreja local, se a igreja local disser, esse aí é cidadão dos céus. Se a igreja local disser, não é, fica fora da igreja. Então eu vou para outra, vai. E assuma as consequências disso, dessa sua decisão. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. E aí Paulo cita, traz a honra de Cristo para dentro da equação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, então é a autoridade, o poder e a honra do nome de Jesus. Não é porque o pastor não gostou da pessoa, não é porque aquele grupinho ali não gosta daquele irmão, não é porque aquele irmão não é do jeito que eu gostaria que fosse. Isso é justiça própria, é quando a gente quer reproduzir no outro aquilo que a gente é. Dando aula aqui para os alunos ontem, eu falei, gente, aqui na igreja às vezes toca-se alguma música que não é no meu agrado. Mas não é o meu gosto que vai ser imposto à igreja. O que a gente quer ver é se a música é uma boa música em termos técnicos, se ela é bíblica, principalmente. É isso que a gente busca. Da mesma forma, a disciplina na igreja não é aplicada porque um acha que deve ser desse ou daquele jeito. Eu já estive em igrejas moralistas. A igreja moralista, por exemplo, tem lá no estatuto o seguinte: a pessoa cometeu um pecado grave. Pecado grave, geralmente, era uma pobre coitada de uma moça que não tomava muito cuidado e engravidava antes de casar. Por que eu estou falando uma pobre coitada de uma moça? Porque geralmente era a parte feminina que era taxada disso ou daquilo. E aí o estatuto diz o seguinte: a pessoa fez um negócio desse, esse escândalo, aí puxava esse texto aqui, sem, fora do contexto dele, e aplicava direto. Pronto, está excluída. Mas 3 meses depois ela pode voltar. Não há nenhum trato pastoral, não há nenhum cuidado da congregação, não há nenhum confronto nem ajuda numa situação daquela. E a pessoa, de repente, aparecia lá feliz da vida. 3 meses depois, aí retornava numa assembleia, retornava à igreja. E aí agora, a moça que tinha sido pobre coitada, está feliz da vida, porque ela traz atenções com a barriguinha dela, aí tira foto. Naquela época não tinha ainda essa mídia toda, mas está lá a foto com a barriguinha. E as mulheres da igreja vinham, quantos meses? Já está chutando. Você entende? Isso é uma igreja moralista, não é evangélica, não é bíblica. Paulo invoca, então, o poder, a autoridade,
a honra do nome de Jesus. No verso 5 ele diz que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, para a ideia não é simplesmente passar panos quentes, a ideia não é que a imagem da igreja não fique feia para as pessoas, a ideia é que seja recuperada a pessoa. A ideia de Paulo é que ela sendo disciplinada, então entregue a Satanás é uma expressão aqui, um eufemismo quase, para ser excluído da igreja, e é isso, para que o pecado seja destruído nessa pessoa. Você não pode excluir uma pessoa da igreja por impenitência, porque ela não se arrepende do pecado, ou porque comete um pecado grave desse que exige uma reação mais rápida. Você vê que aqui não tem aquele processo de ir ao irmão, e de levar outra pessoa, e de levar a assembleia. A coisa é gritante, a coisa está acontecendo durante algum tempo já, a igreja está tolerando isso no seu meio, o nome de Jesus está sendo enxovalhado, as pessoas de fora estão escandalizadas com isso, o evangelho está perdendo autoridade. A situação tem que ser imediata. Mas o objetivo não é cortar a pessoa. O objetivo é que a carne seja destruída. E aqui carne é sinônimo de pecado. Não é o corpo. Não fique em crise com essa relação carne e espírito aqui. A ideia é que o pecado seja, a natureza pecaminosa seja morta, que haja mortificação do pecado. Os termos são usados aqui do mesmo jeito que Jesus usou quando ele disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não estava se referindo ao corpo físico, está se referindo àquela natureza decaída que é incapaz de lidar com coisas espirituais. Então, agora, o que tem que acontecer? Sendo excluído da igreja, você demonstra amor por aquela pessoa. Ela não pode voltar para a igreja, aparecer de repente numa visita. Oi, tudo bem, meu irmão? Você sabe que não está tudo bem. Se ela não manifestou arrependimento, você sabe que não está tudo bem. Você não está fazendo bem nenhuma a uma pessoa que a igreja excluiu do seu hall de membros. E ela volta e ela aparece, e você trata lá como... Você não tem que ser grosseiro com ela, você não tem que ser mal educado com ela, você tem que ser honesto com ela. Falar a verdade em amor se aplica também aos excluídos. Justamente para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. A ideia é a recuperação da pessoa, o objetivo é a recuperação da pessoa. Então, se você não pode brincar na hora de exclusão, nunca levante sua mão numa votação de exclusão, se você está fazendo isso levianamente, superficialmente. Aquele sujeito está numa assembleia da igreja e de repente está mexendo no celular, está fazendo uma outra coisa qualquer, e aí levanta a mão, aí ele levanta dele também. Ou então, alguém... na hora de manifestar com a mão, dizer um sim, ele olha para algum irmão que ele confia muito, o irmão está dizendo sim, sim. O irmão está levantando a mão, nunca faça isso. Quando Paulo usa o nome de Satanás aqui, significa que há uma realidade espiritual intensa por trás disso, que é uma questão de vida e morte eternas. Não é brincadeira. Não podemos fazer isso assim a troco de nada, levianamente. Da mesma forma, não podemos simplesmente receber uma pessoa como se tudo estivesse bem com ela, mesmo que ela esteja em outra igreja. Porque se pecou aqui, tem que voltar aqui, no mínimo para dizer para um líder da igreja, pastor, eu sei que eu fiz isso, meu irmão, eu sei que eu fiz isso. Eu já tive essa experiência de ter irmãos que, tendo se arrependido, já não estando mais na igreja, disseram, pastor, se for preciso, eu vou diante da igreja para falar. Mas sem haver isso, com a mesma postura de que está tudo certo, você não tem o direito de demonstrar essa indiferença para a condição espiritual daquela pessoa que está pensando que está indo para o céu e não está. Porque se não há arrependimento, se não manifesta arrependimento de pecados, é difícil você imaginar um coração regenerado por trás disso. É por isso que a oração chamada oração do Senhor, conhecida vulgarmente como oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Por quê? Por que tem isso? Porque o coração regenerado, ele perdoa. Não é uma troca com Deus, não. É porque aquele que é regenerado, ele perdoa. Da mesma forma, o coração regenerado se arrepende e manifesta arrependimento. É por isso que o melhor quadro que eu vejo na Escritura de arrependimento é o quadro de Davi.
quando depois de repreendido por Natã, Davi que podia mandar matar Natã naquele momento, Davi que estava com ódio nos olhos, olhos injetados, porque ele disse, eu vou matar esse sujeito aí, que tomou a ovelhinha lá do coitado, para fazer, quando ele mesmo tinha muitas ovelhas. Diz quem é esse homem. Natã diz, você é esse homem. Você se lembra de Davi? O que Davi fez? Eu não consigo nunca falar isso sem me emocionar, irmãos. Davi, que eu imagino que se levantou pronto assim, já para dizer, vamos matar agora, cadê? Ele senta de novo e diz, pequei contra o Senhor. Ponto. O coração regenerado se arrepende. E se você trata um coração não regenerado, porque não demonstrou arrependimento, como se ele o fosse, você está dizendo, está tudo bem com você, mas quando ele chegar no dia do Senhor, ele vai para o outro lado. Ele vai para a esquerda de Jesus. Por isso Paulo continua dizendo, não é bom esse orgulho que vocês têm. Paulo não está dizendo que existe orgulho bom e orgulho ruim. Ele está apenas dando ênfase no fato, isso não é nada bom. Em carioquês bem atualizado, Paulo está dizendo, isso vai dar ruim. Assim mesmo, com a acentuação da palavra errada. Se você falar ruim, perde a graça. Vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso não vai ficar bom. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nota, isso é a ação que Paulo está evocando da igreja. Vocês têm que fazer algo com relação a essa pessoa. Permitir que essa pessoa fique aí, começa a levedar a massa. Todos eles aqui passaram 1 ano e meio ouvindo Paulo, eles sabiam do que Paulo estava falando. Volta lá na primeira Páscoa. Volta lá, todo mundo já com a mochila nas costas, esperando só a ordem de sair. Todo mundo dentro de casa, porque o anjo da morte estava passando sobre o Egito, matando todos os primogênitos. E vamos levar alguma comida para a viagem, mas não vai dar para levedar, não vai dar tempo para levedar. Então, em qualquer casa de um judeu hoje, que seja sério, no tempo da Páscoa, você não vai encontrar fermento em casa. Eles estão deixando aquilo para trás, aquilo ficou para trás, aquilo não faz mais parte da vida deles. Não dá tempo, eles iam sair correndo ali. Aquilo tinha que estar pronto, então não vai esperar fermentar, vai ficar pronto de qualquer jeito. É mais rápido para preparar, é mais fácil de levar e é mais rápido para comer também. Então eles sabiam do que Paulo estava falando aqui. Você que já compra tudo pronto aí praticamente, talvez não saiba disso, né? O máximo que a gente faz, às vezes, é deixar lá durante umas horinhas alguma coisa levedando, mas às vezes é raro acontecer isso na nossa casa. Eles tinham bem ideia clara do que estava acontecendo aqui. A que Paulo estava se referindo? Deixa esse fermento para lá. Deixa o que não pertence mais à vida de vocês. Vocês foram resgatados da imundície, vocês foram resgatados do pecado, da podridão, vocês foram transportados para o reino de santidade do Senhor Jesus Cristo. Então, deixa isso para trás. Por isso Paulo está dizendo, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você deixa na igreja, vai levedar. É como o pecado de Acã. Você se lembra de Acã? Acã cometeu lá um pecado de pegar algumas coisas de Jericó e ninguém soube. Ninguém soube? Sério? Você acha que só Deus soube? Esse não é o tipo de pecado que a pessoa oculta por muito tempo. Ela tem que falar. Em algum momento, Acã também falou. Não foi por isso que ele foi punido, não. Ele foi punido porque desobedeceu a Deus já de primeiro momento. Mas certamente a evolução daquilo é que em algum momento ele fala. Querida, a tenda já apagada de noite, né, querida? Tem uma coisa para te contar. Eu peguei uns negócios lá em Jericó para a gente. Meu amor, você está louco? Se alguém descobre... Bom, uma pessoa já tinha descoberto, a esposa. Aí a esposa, você sabe que toda esposa tem uma amiga. Né? E a outra coisa que a gente sabe que é uma lei do cosmos, irmãos, é que as mulheres conversam entre si. Vou te contar uma coisa, amiga. Meu marido pegou um negócio lá assim. Você está louca, gente? Isso vai dar morte. Não aconteceu nada até agora. Aconteceu nada. Você notou? Deus disse, não pegue nada, tudo é consagrado a mim. Mas agora já tem alguém dizendo lá, não aconteceu nada. Não é tão sério assim. Deus não é tão como Ele diz que é. Você deixa no meio da igreja. Daqui a pouco a igreja não fez nada, né?
Daqui a pouco aquilo vai se enraizando. A massa começa a levedar. E aquilo que tinha sido deixado para trás começa a voltar. Corinto já estava fazendo isso. Porque já tinha trazido para dentro da igreja aquelas discussões de divisão de o meu teólogo de estimação. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não é? Note que Paulo, quando terminou o capítulo 4, se você vai se lembrar bem, Paulo vai falar do orgulho, da arrogância dessas pessoas. Aliás, ele vem falando isso nos 4 primeiros capítulos. Aqui ele traz de novo o orgulho, porque o orgulho é a base desse negócio todo. E aí você tem lá na igreja alguém vivendo esse tipo de vida e as pessoas, não, está tranquilo. Paulo diz, vocês estão loucos, você acha que isso vai parar por aí? Você acha que isso vai ficar circunscrito àquela pessoa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. O que Paulo está falando aqui? Volta à cruz, volta ao Evangelho. Volta à pregação do Evangelho. Vocês não se lembram o que aconteceu? O Cordeiro foi sacrificado para que essas coisas fossem eliminadas da vida de vocês, para que elas perdessem o poder que tinham sobre vocês. E agora vocês estão trazendo ela de volta, permitindo que elas fiquem aí no meio. Essa é a solução de Paulo para o primeiro problema, o problema da imoralidade. A pessoa tem que ser tirada. Há pecados e pecados, irmãos. Os pecados são diferentes, sim. Tem pecadinho, tem pecadão, sim. Não entra nessa aí dizer que não tem e tal. Isso é tolice de gente superficial. Primeiro, qualquer pecado, não importa qual seja, de que tipo for, qualquer pecado é capaz de levar você para o inferno. Qualquer um. Mas não seja tolo. Você já aprendeu melhor do que isso, né? Você não vai para o inferno porque você cometeu um pecado. Você vai para o inferno porque você é pecador. Você já nasce pecador. Morrer, depois que nascer, já é suficiente para você pecar. Ou você acha que as crianças que nascem sem pecado? A sua confissão de fé explica bem isso. As crianças que morrem na infância, o pecado delas precisa e tem que ser lavado pela eleição do Pai, pela morte do Filho e pela aplicação do Espírito. Ninguém é salvo por isso. Não tem criança que nasça pura, santa. Numa igreja presbiteriana, houve um momento de batismos. Sabe que o batismo infantil, eles fazem lá, jogam água na cabeça, aquele negócio. Nós não consideramos batismo. Mas o que interessa aqui é o seguinte, mesmo os presbiterianos sabem o que batismo significa. E aí um pastor, um homem muito sério, chamado John Gassner, ele foi pregar numa igreja, ele também era presbiteriano. Quando ele chegou lá para pregar como convidado, os presbíteros da igreja disseram para ele, a igreja estava sem um pastor principal, disseram para ele assim, olha, hoje vai ter batismo, o senhor poderia fazer esse batismo? Posso, sem problema. Presbiteriano na igreja, presbiteriano no pastor, tranquilo. Então nós temos um costume aqui de, na hora depois, logo depois de batizar, a gente dá uma flor branca para a mãe da criança, para os pais da criança. Por quê? Simbolizando a pureza da criança. Aí ele respondeu assim, ok, entendi. Mas me diga uma coisa, o que simboliza a água? Se você é um presbiteriano, ou se você é um batista aplicado, você sabe que a água no batismo significa lavagem da impureza. Se a criança é pura, para que ele está usando água? Para simbolizar a lavagem pelo sangue de Cristo que tira os nossos pecados. Todos nós precisamos, irmão, do resgate de Cristo. Já fomos purificados dessas coisas. Elas ficaram para trás, elas não fazem mais parte da nossa vida. Cristo, Cordeiro Pascual, foi crucificado. Pronto, está resolvido. Então, tira essa pessoa do meio, porque ela está trazendo de volta uma coisa que não é mais. Essa é a situação para resolver a imoralidade. Note bem, guarde isso. Você não vai para o inferno porque você comete esse ou aquele pecado. Mas há pecadinhos e pecadões. Você vai para o inferno porque você nasce pecador. Mas há pecadinhos e pecadões. Há o pecado que é aquele que causa um impacto muito maior, tem consequências muito maiores. Uma coisa é você ir lá e pegar na geladeira aquilo que não é seu, né, e comer escondido. A criança faz isso, a mãe, o pai chama. Quem fez isso?
E a criança com a boca suja diz, não fui eu. É desobediência, irmão. É fruto de um coração pecador. Se o pecado não tivesse entrado, a criança não faria aquilo. Ela seria de outro jeito. Né? É um sonho, né? Esquece. A queda já aconteceu. Tarde demais. É muito diferente isso do que dormir com a mulher de outro homem. Dormir com um cônjuge de qualquer pessoa. Do que roubar algo, tirar algo que não pertence a você, do que assassinar, do que a hipocrisia, e por aí vai. As consequências desses atos são muito diferentes. Paulo prossegue agora para, num versículo só, resolver o problema da indiferença da igreja. E ao louvor. Ainda usando a metáfora, a imagem da Páscoa, ele diz, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, esquece isso para lá, isso parecia muito bom. C.S. Lewis, falando sobre esse negócio, ele diz o seguinte, a nossa voracidade em correr atrás de poder, de dinheiro, de prazer sexual, revela que nós estamos satisfeitos com muito pouco. Isso aí não mostra que a gente quer muito. Isso mostra que a gente satisfaz com pouco. Porque o que Cristo tem para dar para a gente é muito melhor do que isso. É muito mais prazeroso do que isso. É muito maior do que isso. O nosso problema não é nós queremos muito. O nosso problema é que nós nos satisfazemos com pouco. Paulo está dizendo, celebremos a festa não com velho fermento, esquece esse negócio, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão ázimo, no original, o pão da sinceridade e da verdade. Ele está dizendo assim, vamos celebrar, é celebração. Você entrar numa casa de um judeu, mesmo hoje, num dia de Páscoa, de celebração da Páscoa, vai ter muita coisa gostosa para comer. Tem muita coisa gostosa para comer. Mas nada com fermento. O fermento não representa algo que sem isso não dá para viver. Na verdade, está no lugar daquilo que rouba de nós o gosto aperfeiçoado pelas coisas que realmente são valiosas e prazerosas. Então, Paulo está dizendo, parem com isso, vocês estão desperdiçando tempo e ainda estão trocando a grande festa, o grande banquete, que nós já temos aqui em alguma medida, e que é apenas um vislumbre daquilo que virá no futuro, vocês estão trocando isso por algo que não vale nada, por algo que você precisa sempre repor de novo. Hoje está com essa pessoa, amanhã trocou, está com outra, depois está trocando com outra, depois a gente não está com ninguém, porque ninguém presta. Está com muito dinheiro hoje, aí quer ganhar mais amanhã, depois precisa de mais dinheiro, nunca é suficiente, nunca satisfaz, nunca dá segurança. Resolve cuidar da saúde, daqui a pouco não faz mais nada, porque acha que qualquer movimento vai ser atacado por um vírus, vai morrer. Porque qualquer comida vai acabar matando. Não entre em relacionamento nem dentro da igreja, porque sabe que no relacionamento você se expõe, e você não quer ser ferido, e você não quer ser magoado. E vamos nos protegendo, e a bolha vai crescendo em torno de nós, cada vez mais você vai se isolando e deixa de ser útil a Cristo, deixa de ser instrumento do Espírito para promover crescimento, para promover maturidade, para promover comunhão da igreja. Paulo está dizendo, troquem esse negócio de novo, joga isso aí fora. Tragam os pães asmos da sinceridade e da verdade para dentro do jogo. E agora sim a gente vai conseguir servir um grande banquete aqui, que é, como eu disse, apenas um vislumbre daquilo que está por vir. Irmão, aqueles que vêm louvar ao Senhor e que de coração louvam ao Senhor, é difícil eles ficarem indiferentes à coisa na igreja. É por isso que a gente dá atenção ao louvor. É difícil, praticamente impossível, alguém que realmente adora ao Senhor, que louva ao Senhor, junto com a congregação, ficar indiferente ao que está acontecendo na congregação. Porque o cuidado com o louvor, porque o cuidado com as músicas, porque o cuidado com toda a estrutura do culto. Porque se você vem à igreja e você realmente vem para adorar o Senhor, seu coração está centralizado em Cristo, porque desse púlpito, todos os que assumiram esse púlpito hoje, que falaram alguma coisa aqui, apontaram para Cristo. Você está sendo levado sempre para Cristo. Nenhum ser humano foi apontado. Nenhuma música por si só foi apontada. Cristo foi apontado. Se você vem para cá para adorar a Cristo, para louvar a Cristo, você não consegue ficar indiferente àquelas coisas que são preciosas para Cristo. E nada mais precioso para Cristo
nessa esfera, nesse mundo, do que a noiva dele. É por isso que crente se envolve. Crente não vê problema na igreja e diz, olha, não, tá, eu vou ficar fora, eu não tenho nada com isso. Esse crente não adora a Cristo. O crente que pensa assim, se você pensa assim, então arrependa-se do seu pecado, confesse e abandone esse pecado. O crente que pensa, eu venho na igreja, olha as coisas, eu estou só assistindo. Paulo não tem no vocabulário de Paulo esse negócio de assistir culto. Você participa do culto, você adora a Cristo, ou você simplesmente não entendeu o Evangelho. E o crente que adora a Cristo não fica indiferente às coisas que são importantes para Cristo. E como eu disse, a noiva de Cristo é muito importante para ele. Então, se você vem aqui, canta os hinos, e depois é capaz de dizer, bom, agora eu vou embora porque, sei lá, pode estar acontecendo alguma coisa, eu não quero me envolver muito, eu não quero problema. Você não entendeu o Evangelho, você periga, é um termo que minha mãe gostava de usar, você periga não ser crente, não ter Cristo, não ser salvo. A adoração, a celebração daquilo, da libertação. Os hebreus saíram dali. O âmago do Êxodo é quando as águas do Mar Vermelho se fecham sobre os egípcios. E aí eles estão do outro lado. Eu imagino agora aquele monte de gente que há pouco estava suando ali, porque tiveram que andar e andar durante a noite toda, já agora o dia já quase amanhecendo. Estão ali assim, eles chegam lá. Quando eles chegam do outro lado, e agora? Que eles se voltam para trás, as águas se fecham. Eu imagino um momento de silêncio. Todo mundo de boca aberta, com uma verdade só sendo repetida no ouvido, no cérebro, até que ela vai sair para fora pela boca, que é, estamos livres. Estamos livres. E aí Miriam puxa lá um bando de mulheres e puxa um pandeiro, lá um tamborim, e começa a dançar. E o Senhor derrubou o cavaleiro, o cavalo e os sepultou no mar. Nós estamos livres. Eles celebram. O crente celebra. O crente celebra, para de ficar fazendo esse negócio de trazer o pão fermentado. Você acha que está muito bom, mas trazer uma coisinha que ficou. Eu gostava disso, aquilo era importante para mim. Ficou para trás. Vamos celebrar a nossa libertação. Cada vez que domingo nós nos reunimos celebrando a ressurreição de Cristo, nós estamos celebrando a nossa libertação. Estamos livres do pecado, estamos livres da condenação do pecado, livres do poder do pecado e finalmente seremos livres da presença do pecado. Esse é o remédio de Paulo para a indiferença da igreja, o louvor da igreja. Finalmente, a terceira parte, corrigindo um equívoco. E aqui nós temos a igreja no mundo versus o mundo na igreja. Na outra carta, já escrevi a vocês, então tem uma outra carta. Não é a segunda carta, porque ele já tinha escrito, né? Nós sabemos que houve pelo menos 4 cartas escritas a Corinto, aqui está citada uma. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com impuros. Mas parece que houve um equívoco na igreja. Não se associar com impuro? Então tá bom. Falo mais com ninguém. Meus amigos são todos crentes. Não tenho amigo fora da igreja. E talvez alguns estivessem pensando isso. Para as crianças aqui, a figura para as crianças é o seguinte. Barco. Se vocês já estiveram num barco, num bote, num navio, na barca Rio-Niterói que seja, é muito bom ter o barco na água, mas é muito ruim ter a água no barco. Não é? O barco na água, tudo bem. Mas água no barco começa a dar problema. Mas alguns pareciam estar querendo tirar o barco da própria água. Puxar, arrastar o barco assim e jogar na areia, na praia. Pronto, estou livre de todo perigo agora de contaminação. Mas também não sai para nada, o barco perdeu a utilidade dele. A igreja é como um barco, ela navega nas águas do mundo. E alguns, às vezes, querem fazer isso. Eles estão achando que a disciplina é você tirar o barco da água, tirar a igreja do mundo, botar ela, estamos seguros aqui, eles se isolam. Os mosteiros que surgiram logo nos primeiros séculos da igreja tinham essa intenção. Há muito pecado na sociedade, e havia mesmo, né? E agora, mais ainda, que a igreja se tornou assim com o Estado, já sei, vou para o deserto, vou para uma caverna, vou para um monte, vou para uma floresta e vou ficar lá, me santificando. Tirou o barco. Ficou livre dos pecados da sociedade. O barco perdeu a inutilidade, mas não ficou livre dos próprios pecados. Um dos desenhos das imagens
pintada já há muitos séculos, e agora não me falha o autor, era justamente de um monge, numa caverna, e um monte de demônios em torno dele, assim, querendo devorá-lo. Eram os próprios demônios dele, eram os pecados dele. Você pode se afastar dos outros, o seu pecado ainda vai estar lá e você vai ter que combater o seu pecado ainda. Mas o pior, você perdeu a utilidade. É disso que estamos falando aqui. Na outra carta já escrevi a vocês, não se associassem com os impuros. Verso 10, refiro-me com isso, Paulo vai desenhar agora, tá? Porque eles parecem que tiveram dificuldade em entender, queriam fazer outra coisa. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo. Avarentos, ladrões, idólatras. Porque nesse caso, gente, pensa, vocês teriam que sair do mundo. E a oração de Jesus nunca foi tira-os do mundo, a oração foi livra-os do mal, do pecado, da pecaminosidade. Mas agora escreva a vocês, e é agora que a gente está desenhando. Já que eu já falei sobre isso, parece que vocês se equivocaram, eu vou falar com vocês, vou desenhar agora. Escreva a vocês que não se associem, não tenham comunhão, por isso a figura muito oriental de comer à mesa, que não é simplesmente come um prato aí e vai embora para você se alimentar, não. Sentou na minha mesa, você está debaixo do meu teto, você momentaneamente faz parte dessa casa. E não há desonra maior para uma pessoa do que ofender o anfitrião quando participou da mesa do anfitrião. Essa figura também viva para eles também. Escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, eu sou crente, sou crente. O pastor sofre muito com isso. Pessoa que quer dinheiro da igreja, assim, pastor, a paz do Senhor. Há muitos anos, porque muitos anos que não acontece isso, já tem décadas mesmo, né? Eu estava aqui assim para começar um culto de quarta-feira, aí veio um sujeito que entrou assim, perguntou para um cara que estava ali na porta, quem é o pastor? Ele apontou para mim. Nunca faça isso. Eu sei lá se o cara está com raiva de pastor, vai tirar uma arma ali, dar um tiro, aí o pastor, pá! Aponta para o Renato, aponta para um dos outros aí, né? Se sobreviver, aí pode ser que sou eu. Aí quando o sujeito viu que era pastor, pastor, em primeiro lugar, a paz do Senhor. Eu pensei, lá vem. E daqui a pouco foi aquele negócio, eu estou com a mulher doente, eu estou sem comida em casa, meu gás acabou, não sei o quê, aquele negócio todo, né? E você, o que você acha que eu falo para uma pessoa dessa? Eu falo para ela o seguinte, seus problemas acabaram. Acabaram mesmo. Você fica com a gente no culto aqui, que eu tenho que dirigir o culto aqui agora, eu vou comprar o gás, eu vou lá colocar o gás para você. Basicamente dizendo o seguinte, não, pastor, uma senhora ali aqui na rua prometeu uma bolsa, então eu vou lá pegar e depois volto. Tudo bem, eu estou aqui, você sabe onde me encontrar. Estou esperando até hoje. Dizendo-se irmão, para de ser ingênuo. Qualquer pessoa que chega, eu sou irmão, meu irmão, a primeira atitude nossa, Coríntios 13 vai nos ensinar, o amor tudo crê. Então é de boa vontade, é de aceitação, mas você está lidando com pecadores, você não conhece a pessoa. Ouve o que a pessoa vai dizer mais adiante, né? Antes de você abrir tudo, a casa para ela, fazer igual o Ezequias fez, né? Veio a embaixada lá de Babilônia, ele abre tudo assim, mostra tudo assim, vai. Esses caras vão dominar vocês daqui a algum tempo, e você já está mostrando tudo para eles. Vamos ser um pouco mais inteligentes, né? Então a gente recebe, é irmão, que maravilha, e vamos ver se é irmão mesmo, porque você vai conhecer no relacionamento. Então, esse que se diz irmão, mas é devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ou seja, você deixa claro que você não tem comunhão. Você fala com a pessoa diretamente, corretamente. Não. Você está afirmando que é uma coisa que você não é. Sua confissão de fé está indo contra aquilo que você vive. Ou sua vida está desalinhada com a confissão de fé que você alega ter feito. É por isso que a igreja disciplina pessoas. A pessoa senta aqui no primeiro banco, de um jeito ou de outro, para ser batizado ou para se tornar membro da igreja, ela fala diante da igreja certas coisas. Aí daqui a pouco começa a viver em desalinho com aquilo, a igreja chama. E quando eu falo a igreja, irmão, não precisa esperar o pastor fazer isso, não. Você chama. Você conversa. O que está vendo? Você falou isso, agora está fazendo assim? Então aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, ou seja, não dá mostra nenhuma de fé em Cristo, nem mesmo com alguém, comam com alguém assim. E aí Paulo traça aquela linha divisória, dizendo o seguinte, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não julgamos os de fora, irmão. O Senhor Jesus disse,
Quem não crê em mim já está condenado. Ponto. A posição de todos nós antes da fé é de condenado. O julgamento já está feito. No final, apenas as provas serão apresentadas, mas o julgamento já está feito. Não está em Cristo, está condenado. Nós já sabemos disso. Nós não precisamos apontar a pessoa que está lá fora, o pecador ali. Porque você teria que ser honesto o suficiente para dizer, olha os pecadores redimidos aqui. Ainda somos pecadores. Então, o que Paulo está dizendo, para com esse negócio de querer tirar o barco da água. O barco tem que ficar na água. Tem que fazer diferença, só vai fazer diferença na água. Você pode virar o barco de cabeça para baixo, sentar em cima dele e dizer, tem um excelente banco. Não, você está subaproveitando o barco, ele não foi feito para aquilo. Ele foi feito para a água. Aí na água você atravessa com o barco, você vai pescar com o barco, você vai fazer qualquer outra coisa. O barco na areia não presta para nada. Põe o barco na água. Você não precisa ficar dizendo lá assim, a água é molhada, a água é molhada. Você não precisa ficar dizendo, os pecadores lá. Não, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não julgamos os de fora, Deus os julga. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 13. Os de fora, esses Deus julgará. Nós pregamos para os de fora. Mas a pergunta retórica é aquela pergunta que você já sabe a resposta. A resposta está na própria pergunta. Ela já pressupõe a resposta, afirmativa ou negativa, de acordo com o ela fez. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Sim, é isso que Paulo está dizendo. Nós não julgamos os de fora, mas nós julgamos alguém, nós julgamos os de dentro. Ele traça aquela linha assim, esses estão dentro da igreja. Nós julgamos esses. É nossa responsabilidade fará isso. E ele termina os de fora, Deus os julgará. Agora, vocês expulsem o malfeitor do meio de vocês. Bem claro, bem nítido. A honra de Cristo é restaurada e o caminho para recuperar aquela pessoa que pecou, está estabelecido também. Se ela se arrepender, ela é recebida na igreja. Na segunda carta, Paulo vai dar o exemplo de alguém que se arrepende, e ele diz, se se arrependeu, recebe na plena comunhão, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Pois nós não desconhecemos os desígnios dele. Nós sabemos o que ele quer. Então, quando uma pessoa cometeu qualquer pecado, se arrepende desse pecado, a igreja recebe essa pessoa em plena comunhão. Não julgamos os de fora, nós julgamos os de dentro. 5 lições que eu vou apenas citar para encerrar a mensagem. Primeiro, de um jeito ou de outro, falta de saúde de uma igreja tem sua origem no orgulho. Procurar, se uma igreja não é saudável, você vai encontrar no orgulho daquela igreja, no orgulho daquela liderança, a origem dessa falta de saúde. Segundo, não existe neutralidade, nem na disciplina, nem no louvor. Seja uma disciplina superficial ou um louvor superficial, seja uma disciplina biblicamente feita ou louvor biblicamente feito, não existe neutralidade. Ambos têm consequências espirituais. Os atos de uma congregação têm consequências espirituais. Nós estamos lidando aqui com vida e morte eternas. Esse é o nosso campo de batalha, irmãos. Se você vier para cá pensando outra coisa, brincando de igreja, você está lidando com coisas muito sérias que no dia do Senhor serão trazidas diante de você, para que você responda por elas. Terceiro, será necessário esforço intencional para lidar com a realidade do mundo. Porque enquanto tem um cara que quer tirar o barco, botar na areia, também tem aqueles que, uma vez que o barco está na água, parece que começam a pegar água e jogar para dentro do barco. Tem que haver intenção para que a gente mantenha essa relação do jeito correto. Não julgamos os de fora, julgamos os de dentro. Não nos afastamos dos de fora, nós pregamos para os de fora. Jesus era encontrado com aqueles que eram tidos pelos outros como marginalizados, como pecadores, como pessoas indignas. Eram os cobradores de impostos, eram os estrangeiros, eram as prostitutas. Mais de uma vez, os líderes moralistas, aqueles que querem tirar o barco da água completamente, disseram lá, olha no meio, olha com quem esse cara anda. Mas Jesus nunca se contaminou, Jesus nunca pegou a água e botou dentro do barco. Pelo contrário.
O Senhor sempre iluminou aqueles que estavam perto dele. O Senhor sempre contagiou aqueles que estavam perto dele com a esperança do perdão do pecado, que ele mesmo traria na cruz. Então é preciso que haja esforço intencional para lidar com essa realidade do mundo e a relação do mundo com a igreja. Quarto e penúltimo, a igreja equipa e disciplina os de dentro. A igreja equipa e disciplina os de dentro. É discipulado e disciplina. Mas a igreja evangeliza os de fora. Quinto, a pureza da igreja, bem como seu testemunho de adoração, adornam o mundo com a beleza de Cristo. Porque as pessoas podem até não gostar, os vizinhos podem até não parecer que não liga. Mas você não sabe o bem que uma igreja local pode estar fazendo na localidade onde ela está, simplesmente por adornar Cristo com vida de santidade e louvor. Vida de santidade, santidade bíblica, não moralismo. Vida de louvor, louvor real. Não uma pessoa que vem só se emocionar aqui porque cantou uma musiquinha. Adorna diante do mundo a beleza de Cristo. Eles podem não saber expressar isso, mas eles sabem que tem alguma coisa que é diferente ali. Pode ser que algum vizinho aqui acorde pensando, essa música me faz bem. Pode ser que em algum momento nós cantamos alguma coisa que acalmou o coração de alguém que estava por demais angustiado ou ansioso. E você não sabe que frutos virão daí no tempo que se segue. Mas o fato é que a pureza de Cristo, bem como o seu testemunho de adoração, adornam o mundo com a beleza de Cristo. A pureza da igreja, testemunho de adoração dela, adorna o mundo com a beleza de Cristo. Que nossa igreja seja assim e que você intencionalmente caminhe nessa direção. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, principalmente porque a beleza de Cristo está sobre a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, com uma disciplina bíblica, amorosa, porém firme, mantermos a honra de Cristo intacta, ao mesmo tempo em que adoramos ao Senhor, te louvamos, exaltamos o teu nome, para que o nome de Cristo seja honrado. Não como aconteceu em Corinto, onde era mal falado, mas que o nome de Cristo seja honrado quando as pessoas olharem para a nossa igreja, quando as pessoas olharem para a nossa vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.